O sol nascente tingia as montanhas da Serra do Caparaó de tons dourados e alaranjados, iluminando suavemente as copas das árvores centenárias. Do posto de vigilância do Parque Nacional do Caparaó, a guarda florestal Marina Albuquerque segurava sua xícara de café quente, observando a neblina dissipar-se entre os vales. O silêncio matinal foi interrompido pelo estalo repentino do rádio ao seu lado. Marina, está na escuta? Temos uma situação na trilha do Mirante da Onça. A voz grave de Joaquim Santana, seu colega de longa data, tinha um tom de urgência incomum. Marina pousou a caneca na mesa, já sentindo a adrenalina crescer. Estou aqui, Joaquim. O que aconteceu? 3 grupos de trilheiros relataram um urso de óculos ferido bloqueando a trilha. Ele não foge e está reagindo agressivamente. O pessoal tentou espantar com ruído e até chacoalhou latas, mas ele não se mexeu. Marina franziu a testa. Ursos de óculos, comuns nas florestas de altitude do Brasil, eram ariscos e evitavam ao máximo contato humano. Um comportamento assim era altamente anormal. Ele está machucado? Perguntou, já caminhando para pegar seu equipamento. Sim, os trilheiros viram sangue no lado esquerdo dele. Parece que está mancando. Mas, Marina, tem algo estranho. Esse urso não está apenas com dor. Ele parece estar protegendo alguma coisa. A guarda florestal respirou fundo. Em seus 15 anos de trabalho no parque, já havia lidado com dezenas de encontros com animais selvagens, mas algo na voz de Joaquim a deixou inquieta. Entendido. Bloqueiem o acesso à trilha e mantenham os visitantes longe. Estou a caminho. Ela pegou sua mochila, verificando rapidamente o kit de tranquilizantes, rádio de longo alcance e primeiros socorros. Enquanto saía do posto, sentia no fundo do peito que esse chamado seria diferente de todos os outros. O caminho de jipe até a entrada da trilha foi rápido. O estacionamento já estava isolado, e Joaquim estava lá, acompanhado do jovem estagiário Lucas Mendes, um estudante de biologia que havia se juntado à equipe há poucos meses. Qual a situação agora? Marina perguntou, descendo do veículo. Lucas, segurando um tablet com anotações, respondeu primeiro. Ele ainda está na mesma posição, a uns 50 metros depois do mirante. Me aproximei há meia hora e vi sangue seco no flanco dele. Mas o mais esquisito é que ele não foge. Ele se move de um lado para o outro, como se estivesse protegendo alguma coisa. Marina assentiu. Ursos de óculos eram os únicos ursos nativos da América do Sul, embora não fossem territorialistas, fêmeas com filhotes podiam ser extremamente protetoras. Mostre-me as imagens. Lucas virou o tablet, exibindo as fotos tiradas de longe. O urso era um macho grande, de pelagem negra com marcas brancas ao redor dos olhos. Seu pelo estava sujo de terra e sangue seco manchava a lateral esquerda do corpo. Mas foram seus olhos que chamaram a atenção de Marina. Não havia o olhar confuso de um animal ferido, havia uma determinação feroz. Ele está protegendo um filhote? Marina murmurou. Não vimos nada até agora, mas ele não deixa ninguém se aproximar de um trecho específico do terreno, bem entre umas rochas. Joaquim cruzou os braços. Tem alguma coisa lá, e ele não vai sair até garantir que ninguém chegue perto. Marina exalou devagar e ajeitou o cinto, onde prendia a arma de tranquilizante. Então precisamos descobrir o que ele está guardando. Vamos. Os 3 avançaram cuidadosamente pela trilha. O cheiro fresco da mata, misturado à umidade do solo, criava um aroma denso e terroso. Passos cuidadosos, armas prontas apenas para o último caso. Quando chegaram ao ponto de observação, Marina viu a cena claramente. O urso estava ali, uma imponente criatura de quase 150 quilos, parada com as patas fincadas no solo úmido. Ele se movia de um lado para o outro, mantendo-se sempre entre os humanos e um pequeno aglomerado de pedras logo atrás dele. A cada som estranho na floresta, suas orelhas se erguiam, e ele lançava olhares rápidos ao redor. Definitivamente, ele está protegendo algo. Marina sussurrou no rádio. Lucas, suba naquele platô e veja se consegue avistar alguma toca ou abertura na rocha. Joaquim, fique pronto com o tranquilizante.
mas só usamos se não houver outra saída. Com um aceno, Lucas se afastou silenciosamente. Marina manteve a respiração controlada, estudando o urso. Algo estava errado. Ele estava fraco. Sua respiração era pesada, os ombros tremiam levemente. Ele está exausto. Joaquim observou. Seus movimentos estão mais lentos do que antes. O ferimento está piorando. A espera parecia interminável, até que a voz de Lucas soou no rádio. Marina, eu vejo uma abertura na pedra, uns 3 metros acima do solo. E tem som vindo de dentro, algo pequeno. O coração de Marina acelerou. É uma toca. Tem um filhote ali dentro. Joaquim soltou um suspiro pesado. Todos ali sabiam o que aquilo significava. Ursos machos raramente protegiam filhotes, a não ser em circunstâncias extremas. E isso tornava tudo ainda mais perigoso. Marina trocou um olhar com Joaquim. Agora, a missão não era apenas ajudar um urso ferido. Era salvar uma família inteira. Marina sentia a tensão vibrar no ar. O urso ainda estava de pé, balançando ligeiramente o corpo, como se estivesse à beira do colapso. Mas mesmo assim, ele não arredava o pé. O que quer que estivesse dentro daquela toca, ele daria a própria vida para proteger. Lucas retornou silenciosamente de sua posição elevada e se juntou a Marina e Joaquim, ainda agachados atrás de uma moita densa. Seu rosto estava sério. Definitivamente, tem um filhote lá dentro. Ele sussurrou. Ouvi sons fracos. Choramingos. Mas não consegui ver quantos. Marina apertou os lábios. Um filhote sozinho por muito tempo não sobreviveria. Dependia completamente da mãe para se alimentar e se manter aquecido. Mas, se o urso ferido diante deles fosse de fato o pai, por que ele estava protegendo a toca? Isso não faz sentido. Joaquim murmurou. Machos normalmente não protegem tocas assim. A menos que... Marina ergueu os olhos para ele, já adivinhando o raciocínio. A mãe pode ter morrido. O silêncio caiu sobre o grupo. Se a mãe não estivesse mais viva, esse urso podia estar ali tentando proteger seu filhote do único jeito que sabia. Ou talvez estivesse esperando a fêmea voltar. O peso da situação ficou ainda mais evidente. Se eles não agissem logo, não apenas o urso adulto poderia sucumbir aos ferimentos, mas também o filhote preso na toca. Marina ajustou seu equipamento. Temos que agir agora. Se esse urso cair antes de tratarmos os ferimentos, a situação vai ficar incontrolável. Joaquim segurou firme o tranquilizante. Você quer que eu atire? Ela hesitou. Atirar em um urso enfraquecido podia ser arriscado. Se a dosagem fosse muito forte, ele poderia entrar em choque. Se fosse muito fraca, ele poderia entrar em pânico e atacar. Maia já está a caminho? Perguntou pelo rádio. Sim, deve chegar em 20 minutos. Respondeu a voz de Beatriz, outra guarda do parque, que estava coordenando a chegada da veterinária-chefe. 20 minutos podiam ser muito tempo. Mas talvez não houvesse outra escolha. Vamos esperar a Maia. Mas enquanto isso, precisamos manter esse urso estável. Ele está desidratado. Se continuar sangrando desse jeito, não vai aguentar até a sedação. Ela pegou uma garrafa de soro e uma seringa de longo alcance, normalmente usadas para reidratar animais grandes à distância. O plano era arriscado, mas se funcionasse, ajudaria o urso a resistir um pouco mais. Vou me aproximar, disse, determinada. Joaquim olhou para ela como se quisesse protestar, mas sabia que Marina tomava decisões calculadas. Eu cubro você. Se ele mostrar sinais de agressividade, recuamos. Ela respirou fundo e deu o primeiro passo para fora da vegetação. O urso imediatamente ergueu a cabeça, seus olhos negros fixos nela. Ele não rosnou, não se moveu. Apenas observou. Marina ergueu as mãos devagar, mantendo uma postura não ameaçadora. Ei, amigão, tudo bem. Eu só quero ajudar. Sua voz era baixa, calma. Ela sabia que não adiantava gritar ou demonstrar medo. Animais selvagens percebiam a tensão humana melhor do que as pessoas imaginavam. O urso continuava imóvel,
sua respiração ofegante. Marina deu mais um passo. E outro. Quando chegou a cerca de 5 metros de distância, parou e se abaixou, pegando a seringa longa e ajustando a agulha no frasco de soro. Precisava acertar o músculo certo para a absorção ser rápida. O urso permaneceu ali, olhando-a, mas não atacou. Ela segurou a seringa como se fosse um dardo e lançou, acertando suavemente o flanco ferido do animal. Ele soltou um grunhido de surpresa e deu um passo para trás, mas não fugiu. Boa, Marina. Joaquim murmurou pelo rádio. Agora era esperar o efeito. Os segundos se arrastaram como horas. Marina manteve os olhos fixos no urso, observando cada pequeno movimento. Ele piscou lentamente, a respiração levemente mais regular. Ele está absorvendo o líquido. Isso pode nos dar tempo. Então, pela primeira vez, o urso fez algo inesperado. Ele se virou levemente e olhou para trás, em direção à toca, como se estivesse verificando se o filhote ainda estava ali. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Esse comportamento era mais do que instinto. Era um pedido de ajuda. Ela segurou o rádio com firmeza. Temos que entrar naquele abrigo. Seja um filhote ou mais, não podemos deixá-los sozinhos. Lucas já estava pronto. Eu posso entrar. Sou menor e consigo me esgueirar pela abertura. Marina analisou rapidamente as opções. Se Lucas entrasse, ficaria vulnerável caso o filhote estivesse assustado e atacasse. Mas era um risco que precisavam correr. Ela assentiu. Vá devagar. Qualquer coisa. Recuamos. Lucas se aproximou da formação rochosa, mantendo-se baixo para não parecer uma ameaça. O urso apenas o observou, respirando pesadamente. Quando Lucas finalmente chegou à entrada da toca, piscou sua lanterna pequena e enfiou metade do corpo na abertura. O silêncio se prolongou por um momento. Então, ele disse: Tem 2 filhotes aqui. O coração de Marina disparou. Eles estão bem? Lucas ficou quieto por mais alguns segundos, depois respondeu: Estão fracos, mas vivos. Um deles está respirando devagar demais. Precisamos agir rápido. Marina virou-se para Joaquim. Maia tem leite especial para filhotes de urso no kit de emergência? Sim. Está trazendo tudo. Mas ainda faltam 15 minutos. Lucas engoliu seco. O menor não tem 15 minutos, Marina. Ele está muito fraco. O urso ferido atrás dele soltou um som baixo, quase um resmungo. Ele sabia que os filhotes precisavam de ajuda. Marina olhou para Joaquim, depois para Lucas. Então vamos ter que fazer isso sozinhos. Ela virou-se para o urso. Nós vamos cuidar deles. Eu prometo. O animal piscou lentamente. Não havia mais medo. Apenas aceitação. E para Marina, aquilo significava tudo. Marina sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Cada segundo contava. O urso diante dela, mesmo ferido e exausto, mantinha-se firme, como se ainda não confiasse completamente nos humanos à sua frente. Mas ele não atacava. Apenas observava, seus olhos negros carregando algo mais profundo do que instinto, uma esperança silenciosa. Lucas, ainda ajoelhado na entrada da toca, virou a cabeça para Marina. Se quisermos salvar esses filhotes, temos que agir agora. O menor está respirando muito devagar. O som do rádio crepitando na cintura de Marina quebrou o silêncio. Marina, aqui é a Maia. Chego em 10 minutos. Como está a situação? Ela levou a mão ao rádio rapidamente. Crítica. Temos 2 filhotes dentro da toca, um deles muito fraco. O urso adulto ainda está em pé, mas exausto. Eu administrei um pouco de soro para hidratá-lo, mas ele não aguenta muito mais. Precisamos de você o quanto antes. Maia não hesitou. Segurem firme. Estou trazendo leite especial e antibióticos. Se o menor está tão fraco assim, precisamos começar a nutrição imediatamente. Marina guardou o rádio e olhou para Lucas. Consegue tirá-los de lá com cuidado? Ele respirou fundo, avaliando a situação.
O maior parece forte o suficiente para sair sozinho se eu guiá-lo. O menor, eu vou ter que carregá-lo. Ela assentiu. Era agora ou nunca. Lucas virou-se novamente para a toca, murmurando palavras baixas para os filhotes. Sua voz era tranquila, suave, quase paternal. Com movimentos lentos, estendeu as mãos. O filhote maior, hesitante, farejou o ar, analisando a situação. Seus pequenos olhos negros brilharam na luz fraca que entrava pela fenda. Ele estava assustado, mas curioso. Com paciência, Lucas moveu-se ainda mais para dentro da toca. O urso ferido no lado de fora ficou tenso, emitindo um grunhido baixo. Marina percebeu e levantou uma mão. Calma, ele só quer ajudar. A respiração do urso era pesada. Cada movimento custava energia, mas ele se manteve parado. Dentro da toca, Lucas finalmente conseguiu tocar o filhote maior, que deu um pequeno salto para trás, mas não correu. Ele ainda estava incerto. Foi então que o filhote menor soltou um gemido fraco. Lucas não perdeu tempo. Com extrema delicadeza, ele passou os braços ao redor do corpinho pequeno e quente do filhote mais fraco. Seu coração disparou. O filhote estava leve demais. Ele está desnutrido. Marina. A voz de Lucas mal passava de um sussurro. Não vai durar muito se não começarmos o tratamento logo. Marina cerrou os dentes. O tempo estava contra eles. Vamos tirá-lo daí primeiro. O outro pode seguir depois. Lucas assentiu. Com um último olhar para o filhote maior, ele recuou devagar, mantendo o menor seguro em seus braços. Cada segundo parecia arrastado, cada movimento uma eternidade. Quando ele finalmente saiu da toca, Marina viu o pequeno urso por completo. Ele era minúsculo, muito menor do que deveria ser para sua idade. Sua pelagem preta e macia tremia levemente, e sua respiração era irregular. O urso adulto soltou um ruído profundo, avançando ligeiramente. Seu olhar não era de agressão, mas de preocupação. Marina ergueu a mão novamente. Ele está bem. Nós vamos ajudá-lo. O urso continuou imóvel, seus olhos fixos no filhote. Lucas moveu-se lentamente para trás, mantendo o pequeno urso envolto em sua jaqueta para protegê-lo do frio. Assim que se afastou alguns metros, Marina sinalizou para Joaquim. Agora o outro. Lucas voltou-se para a toca e chamou pelo filhote maior com um assobio baixo e encorajador. O pequeno hesitou, olhou para o outro filhote nos braços de Lucas e finalmente deu um passo para frente. Isso, vem, pequenino. Lucas estendeu a mão. O filhote fungou e, com passos desajeitados, saiu da toca. Marina sentiu seu coração desacelerar por um instante. Conseguimos. Agora, o maior dos dois estava livre e alerta, mas claramente confuso. Seus olhos curiosos se alternavam entre Lucas, Marina e o urso adulto. O silêncio reinou na clareira. O urso adulto soltou um som baixo, profundo, quase um ronronar. O filhote maior ergueu a cabeça. Então, como se compreendesse a mensagem, ele caminhou na direção de Marina e Lucas sem hesitar. Ele confia em você, Joaquim murmurou. Marina observou enquanto o pequeno se aproximava, tocando levemente a perna de Lucas com o focinho. Mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, ele sabia que esses humanos estavam ali para ajudar. Antes que pudessem processar completamente o momento, o rádio de Marina crepitou. Cheguei. Onde vocês estão? Era Maia. Na clareira, perto da formação rochosa. Marina respondeu rapidamente. Nós conseguimos. Os dois filhotes estão seguros. Mas o menor está muito fraco. Precisamos de você agora. Segundos depois, Maia surgiu entre as árvores, carregando sua grande mochila de equipamentos veterinários. Seu olhar caiu imediatamente sobre os filhotes. Bom trabalho. Agora me deixem ver esse pequenino. Ela ajoelhou-se ao lado de Lucas, que colocou o filhote menor sobre um cobertor térmico. Maia verificou a respiração, os olhos, os sinais vitais. Seu rosto permaneceu sério. Ela pegou um pequeno frasco de leite especial e colocou algumas gotas em um conta-gotas.
Se ele conseguir engolir isso, temos uma chance. Marina e os outros prenderam a respiração enquanto Maia cuidadosamente pingava o leite na boca do filhote. Por alguns instantes, ele permaneceu imóvel. Então, seus pequenos lábios se mexeram. Ele engoliu. Lucas soltou um suspiro de alívio. Isso, garoto, luta um pouco mais. Maia continuou alimentando, enquanto Joaquim mantinha um olho atento no urso adulto. Para a surpresa de todos, ele não reagiu negativamente. Ele apenas ficou ali, observando. Seu olhar estava mais suave agora. Ele sabe, Marina murmurou. Sabe que estamos tentando salvar os filhotes. Maia levantou os olhos por um instante. Se soubéssemos o que realmente se passa na mente dos animais, talvez percebêssemos que eles nos entendem mais do que imaginamos. Todos ficaram em silêncio. O sol já começava a descer no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. A batalha para salvar aquela pequena família ainda não havia terminado, mas pela primeira vez, Marina sentiu que estavam no caminho certo. Ela olhou para o urso adulto, para os filhotes e para sua equipe. E, no fundo, teve a certeza de que aquela história ainda tinha muito a revelar. A tensão no ar começou a se dissipar, mas ninguém abaixou a guarda. O urso adulto ainda estava de pé, mas seus movimentos estavam mais lentos, a respiração mais pesada. Ele piscava devagar, como se lutasse para manter os olhos abertos. O esgotamento estava cobrando seu preço. Maia continuava monitorando o filhote menor, agora mais estável, mas ainda fraco. Marina olhou para Joaquim e depois para Lucas. Precisamos decidir o que fazer com o adulto. Ele está prestes a cair. Se não tratarmos esse ferimento logo, pode ser tarde demais. Joaquim ajustou a posição do tranquilizante em suas mãos. Quer que eu aplique agora? Marina hesitou por um instante. O urso já estava tão fraco que talvez caísse sozinho, sem a necessidade da sedação. Mas se ele desabasse de repente, poderiam perder a chance de ajudá-lo sem causar mais estresse. Maia se aproximou, ainda segurando o filhote pequeno enrolado em um cobertor. Se vamos sedá-lo, tem que ser na dosagem exata. O corpo dele já está debilitado, e qualquer erro pode colocar sua vida em risco. Marina assentiu. Não havia mais tempo para esperar. Joaquim, atire. Use a dosagem mínima recomendada pela Maia. Ele respirou fundo, mirou com precisão e apertou o gatilho. O dardo atingiu o urso no flanco, bem próximo ao ferimento. O animal estremeceu, soltou um som baixo e olhou ao redor como se tentasse entender o que havia acontecido. Por alguns segundos, Marina achou que ele tentaria correr. Mas então, suas pernas fraquejaram. O urso cambaleou e caiu pesadamente sobre a relva úmida. Maia já estava em ação antes mesmo que a poeira baixasse. Ela correu até o animal, ajoelhou-se ao lado de seu corpo maciço e começou a avaliar os ferimentos. Lucas pegou a lanterna e iluminou a área. São cortes profundos. Isso foi um ataque de onça-pintada, com certeza. Marina se abaixou ao lado de Maia, observando de perto os ferimentos. Mas por que uma onça atacaria um urso tão grande? Normalmente, elas evitam esse tipo de confronto. Maia limpava a área ao redor das garras abertas, seu rosto franzido em concentração. Talvez ele tenha tentado defender os filhotes. Se a mãe já não estivesse mais aqui, ele pode ter assumido o papel de protetor. Uma onça faminta poderia ter tentado atacar a toca. A ideia deixou Marina com um nó no estômago. Se aquele urso tinha se tornado o único protetor dos filhotes, então era isso que explicava seu comportamento fora do comum. Lucas segurou um frasco de soro fisiológico e começou a ajudar Maia a limpar os cortes. Ele deve ter lutado com tudo o que tinha. Não é qualquer animal que enfrenta uma onça e sobrevive. Maia suspirou. E não sobreviverá se não fecharmos essas feridas a tempo. Ela rapidamente aplicou um anestésico local e pegou sua agulha cirúrgica. Com mãos firmes e experientes, começou a costurar os cortes mais profundos. O tempo parecia correr mais devagar enquanto a equipe trabalhava. Joaquim e Marina se mantinham atentos aos arredores, garantindo que nenhum outro animal se aproximasse.
O filhote maior permaneceu ao lado de Lucas, observando tudo com olhos arregalados. Era como se estivesse tentando entender o que aqueles humanos estavam fazendo. Quando Maia terminou os pontos, limpou as mãos com um pano e se levantou. Ele vai precisar de antibióticos, mas a pior parte já passou. Se ele conseguir descansar e se recuperar sem infecções, tem uma boa chance de sobreviver. Marina sentiu um alívio percorrer seu corpo, mas sabia que ainda havia mais trabalho pela frente. E agora? O que fazemos com ele e os filhotes? Maia pensou por um momento antes de responder. O ideal seria levá-los a um centro de reabilitação até que estejam fortes o suficiente para voltar à natureza. Mas separar os filhotes dele agora pode ser um trauma imenso. Eles já perderam a mãe. Esse urso pode ser a única referência de segurança que tem. Lucas olhou para o filhote maior, que ainda se mantinha ao lado dele. Se o levarmos sem os filhotes, ele pode não resistir à recuperação. Ele lutou para protegê-los. Pode não ter sido o pai biológico, mas claramente sente que deve mantê-los seguros. Maia assentiu. Nesse caso, temos que levar todos juntos. Vamos preparar o transporte. Joaquim pegou o rádio. Beatriz, pode chamar a unidade de resgate? Precisamos de um veículo grande para transportar um urso adulto e 2 filhotes. Entendido. Um caminhão adaptado está a caminho. Chega em 30 minutos. Enquanto aguardavam o transporte, Maia e Lucas monitoravam os sinais vitais do urso. O filhote menor estava sendo mantido aquecido dentro da jaqueta de Lucas, ainda muito frágil para ficar sozinho. Marina, por outro lado, não conseguia tirar os olhos do filhote maior. Ele não tentava fugir, não mostrava medo, apenas esperava. Marina se abaixou lentamente, mantendo o olhar no pequeno urso. Você sabia que estávamos aqui para ajudar, não é? Ela sussurrou. O filhote inclinou levemente a cabeça, como se estivesse escutando. Então, para a surpresa de todos, ele deu um passo à frente e tocou levemente o braço de Marina com o focinho. O toque durou apenas um instante, mas foi o suficiente para fazer o peito dela apertar. Ali, naquela clareira no meio da mata densa, sob o céu estrelado do Parque Nacional do Caparaó, Marina percebeu algo. Não era apenas o urso adulto que havia confiado neles. Os filhotes também haviam escolhido acreditar. Joaquim soltou uma risada baixa. Acho que temos um novo amiguinho. Antes que Marina pudesse responder, o barulho de um motor se fez ouvir ao longe. As luzes do caminhão de resgate apareceram entre as árvores. Era hora de levá-los para um lugar seguro. O urso adulto ainda dormia sob o efeito da sedação quando a equipe cuidadosamente o colocou na plataforma do caminhão. Os filhotes foram acomodados juntos, um enroscado no outro, protegidos por cobertores térmicos. O maior observava tudo com olhos atentos, mas sem medo. Ele sabia que estavam seguros. Marina deu um último olhar à clareira, ao pequeno abrigo nas pedras onde tudo começou. Aquele urso tinha enfrentado ferimentos, fome e até uma onça para proteger os filhotes. Sua força era mais do que instinto. Era amor. Maia fechou a porta do compartimento acolchoado, garantindo que todos estivessem confortáveis. Eles vão se recuperar. E um dia, voltar para essa floresta. Marina sorriu, sentindo o peso das últimas horas se transformar em alívio. O motor do caminhão rugiu suavemente, levando os ursos para o início de uma nova vida. Enquanto observava as luzes sumirem na trilha, Marina soube que nunca esqueceria aquela noite. Na imensidão da Serra do Caparaó, sob um céu salpicado de estrelas, ela sentiu que havia testemunhado algo raro, o verdadeiro significado de coragem e família. Fim da história.